Prezados, bom dia, sejam bem-vindos ao canal HPS Cursos. Eu sou o professor Igor Nasser, sou doutor em Bioquímica Aplicada pela Federal de Viçosa. E nessa playlist nós iremos abordar a disciplina de Embriologia. Nessa primeira aula nós veremos os aspectos introdutórios da embriologia, alguns conceitos e definições importantes para o estudo dessa disciplina. Mas antes, caso você não seja inscrito ainda nesse canal, eu convido você que se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo caso você goste e compartilhe com seus amigos e colegas de curso ou que estejam estudando esse tópico. E também ative o sininho das notificações para que você fique por dentro dos demais conteúdos do nosso canal. Eu sugiro essa literatura, a Embriologia Básica do Keith Moore, tanto a oitava quanto a nona edição. Tá? São edições muito boas e é um livro bastante sucinto, né, com informações muito rico e ao mesmo tempo sucinto. É um livro de muito boa leitura, ok? Então, pessoal, para nós introduzirmos esse módulo de forma bem rápida, vamos então conceituar o que vem a ser embriologia. Então, a embriologia é o ramo da biologia que estuda o desenvolvimento humano, embrionário e fetal, tá ok? Aqui eu conceituei à luz do desenvolvimento humano, muito embora a embriologia, né, ela é estudada para todas as espécies. Obviamente, no nosso curso nós estamos aqui focando no desenvolvimento humano, tá ok? Ela se divide em duas fases de desenvolvimento, desenvolvimento embrionário e desenvolvimento fetal, tá? Nós vamos ver que o desenvolvimento embrionário ele vai até a oitava semana, desde a concepção até a oitava semana, enquanto que o fetal vai dar uma semana até que o concepto venha a termo, né? Ou seja, até o nascimento, entre a 36ª e 40ª semana. O desenvolvimento humano ele se inicia após a primeira divisão do zigoto, no momento que ocorre a fecundação, onde se inicia o desenvolvimento humano, é onde essa célula ela estabelece um genoma diploide, onde todo o conjunto genômico que constituirá o novo indivíduo ele já está montado, por ocasião da união do espermatozoide com o ovário secundário, tá ok? Esse zigoto então ele passa por um processo chamado clivagem, onde ele dará origem a uma mórula e depois a um blastocisto, tá ok? E esse embrião ele vai se desenvolver no concepto, tá ok? Esse termo concepto ele é bastante interessante, importante, porque concepto, o que nós chamamos de concepto? O concepto é o conjunto do embrião mais os anexos embrionários que são derivados do zigoto. Então o zigoto ele vai dar origem tanto ao embrião como aos seus anexos embrionários, tá ok? Então pensamos em placenta, pensamos no saco vitelíneo e demais anexos que nós vamos falar ao longo dessas aulas, ok? Então tudo isso nós chamamos de concepto, tá ok? E você pode chamar de concepto, né, o feto, né, o embrião feto até o nascimento. O desenvolvimento embrionário ele é um processo que dura 8 semanas, né, ele se inicia na concepção, na fecundação e vai até o final da oitava semana. Né, e ele é dirigido basicamente por mitoses sucessivas resultantes da fecundação, em que grupos de células sofrem especializações para formar os tecidos e os órgãos do novo ser, tá ok? Inclusive, no desenvolvimento embrionário existe um momento muito importante que se inicia na terceira semana, que é a gastrulação, onde se diferem 3 folhetos embrionários específicos, endoderme, mesoderme e ectoderme. Esses 3 folhetos darão origem a todos os tecidos do indivíduo. Ok? O desenvolvimento fetal, né, depois do desenvolvimento embrionário, se inicia o desenvolvimento fetal. Vale ressaltar que o desenvolvimento embrionário, no final do desenvolvimento embrionário, nós já teremos né, o indivíduo praticamente todo formado. É paradoxal falar isso, né? Como assim? Toda a forma do indivíduo já está formada, todos os órgãos já estão formados no final do desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento fetal será um período de crescimento e maturação dos órgãos que foram formados, tá ok? O processo de formação de todos os órgãos e sistemas do indivíduo ele se dá da 4ª até a 8ª semana, num processo chamado organogênese. Embora alguns sistemas, como o próprio sistema nervoso, ele inicia sua formação no final da 3ª semana. Tá ok? Mas no final da 8ª semana, todos os sistemas já estão formados, restando apenas a sua maturação. Tá ok? A sua maturação fisiológica anatômica
Isso vai ocorrer no desenvolvimento fetal, que vai da 9ª semana até a partir da 38ª semana, 36ª, 38ª, mas no entanto ele pode ir até 41 semanas, tá ok? Aonde o feto ele ganhará tamanho, o comprimento CCR, né, cabeça-cauda, ele vai aumentar também, nós vamos falar um pouco desses parâmetros, e também a massa, né, da criança, ali, do feto, irá aumentar também, ok? E também a maturação de outros sistemas importantes, né? Esse período de maturação ele é fundamental, né, para a vida, né, do novo ser, ok? Nós vamos abordar esses temas em detalhes nas próximas aulas. Bem, pessoal, então vale ressaltar que no evento da fecundação nós temos então o restabelecimento do genoma diploide do indivíduo, tá ok? Então a primeira célula de um novo indivíduo é o zigoto. O zigoto, a todas as suas células, e considerando você aluno, todas as suas células, desde os seus neurônios, células epiteliais, hepatócitos, células do pâncreas, não importa, todas as células do seu corpo, elas possuem exatamente o mesmo genoma do zigoto que deu origem a você. Então, no momento que o ovócito secundário da sua mãe foi fecundado pelo espermatozoide do seu pai e originou você, e nesse momento ocorreu o que? O estabelecimento do genoma diploide. Esse é o mesmo genoma que todas as suas células possuem. Então, essa é a sua carga genética. É a mesma carga genética do zigoto que deu origem a você, tá ok? Esse zigoto ele vai passar por uma série de mitoses, tá ok? Diferenciadas, né, em cada fase nós vamos falar essas mitoses diferenciadas que são as clivagens, né? No entanto, mantendo esse genoma 2N recém-inaugurado, tá ok? E não importa o que aconteça, à medida que o desenvolvimento ele vai avançando, ocorre aqui a gastrulação, a formação dos folhetos embrionários, a diferença endoderme, mesoderme, ectoderme, se inicia o processo também de gastrulação, de organogênese, se originam também os diferentes tecidos, ainda na fase embrionária, da 4ª até 8ª semana, esses tecidos, todos eles já se diferenciam, essas células, então células de diferentes tecidos. Então tudo isso vai ocorrer a partir de um único genoma, de um mesmo genoma. Ok? O genoma é o mesmo, o seu genoma é o mesmo do zigoto que deu origem a você, que é o mesmo de todas as suas células. O seu neurônio tem o mesmo genoma de uma célula epitelial sua. Tá? O que vai diferenciar uma célula da outra será a forma como esse genoma será expresso. Tá ok? Também nós vamos estudar também mais adiante no curso a gastrulação, que é um processo de formação de diferenciação dessas células em 3 folhetos embrionários, onde cada folheto dará origem a tecidos específicos, como por exemplo a ectoderme vai dar origem ao tecido epitelial, ao tecido nervoso e também aos melanócitos, que são células que participam, né, da pigmentação da pele, através das cristas neurais. Nós vamos estudar um pouco isso na parte de gastrulação. Tá? A mesoderme ela vai dar origem a todos os órgãos mesenquimais, como por exemplo a musculatura cardíaca, a musculatura esquelética, né, células tubulares dos rins, células do sangue e tecido muscular liso. Tá, ok? A mesoderme vai dar origem a todos esses órgãos internos. A ectoderme, né, ela vai dar origem a células pancreáticas, tá, ok? Vai dar origem também à tireoide, vai dar origem a células do pulmão e também células que vão revestir, constituir os endotélios, ok? Enquanto que nós teremos uma outra conjunto de células também específicas, que são as células germinativas. As células germinativas são as células que darão origem aos gametas, ok? Como as espermatogônias e as zoogônias, ok? Mas não necessariamente uma 4ª classe, tá? Mas serão células que darão origem aos gametas. Nós vamos estudar isso aqui na aula de hoje. Bem, pessoal, então, resumindo o curso, né, esse pequeno módulo de 4 aulas, então, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento pré-natal humano, ele é dividido em 2 etapas. Então, a primeira etapa é o período embrionário, que vai da 1ª à 8ª semana,
Do período embrionário nós temos desde a célula ovo, né, resultado da fecundação, até, né, um feto, né, um embrião feto de 8, 9 semanas, tá? Com o final de 8 semanas é embrião, já com 9 semanas já é feto, tá? Feto, eu chamo feto da 9ª semana em diante, e até a 8ª semana eu vou chamar de embrião, ok? No entanto, nós vamos ver algumas figuras nas próximas aulas que a diferença da 8ª para a 9ª semana é praticamente pouca coisa muda. Embora que à medida que vai avançando o desenvolvimento, né, vai mudando drasticamente ali, né? Mas todo o formato do indivíduo, né, braços, pernas, órgãos, tecidos, todo ele já está estabelecido no final da 8ª semana, ou seja, isso quer dizer final de 2 meses. Daqui em diante vai ocorrer o quê? Uma fase de crescimento, né, muito acelerado, e também de maturação dos órgãos que foram formados aqui da 4ª até 8ª semana na organogênese. Tá, ok? Por isso que os primeiros 2 meses de gestação eles são críticos. Inclusive tem alguns cuidados importantes que nós falaremos em aulas posteriores. Tá, ok? Bem, então outros conceitos também interessantes que nós temos que guardar para esse módulo, né? No tocante aos tipos de secção, tá? Algumas descrições que nós faremos, nós levaremos em conta esses termos, como secção mediana, né? A secção mediana, esse tipo de corte, né? Que considerando aqui um embrião, né? Que é um embrião ainda, né? Aqui a secção transversal, tá? E aqui a secção frontal, tá, ok? Então nós vamos sempre que precisarmos pontuarmos o posicionamento de alguma estrutura, nós vamos volta e meia recorrer a essas terminologias, tá, ok? Bem, então o período embrionário, né, ele vai do início do ciclo menstrual, né, a rigor falando, né, até a 8ª semana do desenvolvimento. O professor você acabou de falar que ele vai da fecundação, né, da formação do zigoto, da célula ovo até a 8ª semana. Bem, nós vamos mostrar aqui, né, mais nos próximos slides, que existem 2 formas de nós contarmos o período de desenvolvimento em uma gestação, tá, ok? A forma ao pé da letra seria, né, na fecundação, tá, ok? Porque é quando realmente ocorre a formação ali do zigoto, a união do espermatozoide com o ovócito secundário e o estabelecimento do genoma do indivíduo. No entanto, é impossível, né, nós determinarmos com exatidão o momento exato quando ocorreu a fecundação. Então, se tem uma estimativa, mas não se sabe ao certo. Então, como que é feita a contagem a título de obstetrícia, a título de acompanhamento perinatal? A contagem de uma gestação, ela se dá assim que a mulher ela descobre, né, que ela está gestante, que ela está grávida, o que acontece? A gestação, o obstetra ele vai contar a gestação como dia 1 sendo o dia do que se iniciou o último ciclo menstrual dela, tá, ok? Então vamos supor que uma mulher engravidou, né, no ciclo menstrual desse mês, então ela fez o teste, né, passou aí 30 dias, aí a menstruação atrasou, ela fez o teste, né, e descobriu que estava ali grávida, né? Então a gestação ela será contada a partir do primeiro dia desse ciclo menstrual que foi interrompido, tá, ok? Então essa é a forma que os obstetras utilizam como padrão para contar, tá, ok? Porque não se sabe, não se pode determinar com exatidão o dia que de fato onde ocorreu ali a fecundação, tá? E esse período ele vai desde o início do ciclo menstrual até a 8ª semana do desenvolvimento, tá, ok? E o que acontece, quais são os eventos que nós vamos estudar aqui na próxima aula, né? Nessa aula nós vamos falar um pouco de gametogênese, nós veremos isso mais na próxima aula, mas só para você ficar ciente. Quais são os eventos que ocorrem no período embrionário? Então a ovulação, obviamente, né? Que a gente vai falar um pouco na aula de hoje. Depois a fecundação desse ovócito secundário. Ocorrendo a fecundação vai ocorrer a formação do zigoto. O zigoto é uma célula totipotente, né? Uma célula que se divide muito rapidamente, pode originar qualquer outro tipo de célula. Ele sofrerá uma série de divisões celulares específicas, com redução do volume celular, chamada de clivagem. Formando, a partir dessas clivagens, vai formar uma estrutura chamada blastocisto. O blastocisto será a estrutura
através da qual, né, o embrião ele vai se implantar na parede do endométrio. Então o embrião ele se implanta na forma de blastocisto, tá ok? Ele se implantando, ele vai ali, né, se desenvolver, ocorrerá uma série de eventos ali, né, que nós vamos descrever em detalhes, que são eventos importantes. Ao ele se implantar, ele vai iniciar o seu desenvolvimento, a sua vascularização, a sua irrigação, né, com nutrientes da mãe, e ele se desenvolverá na gástrula, né, que já possui os 3 folhetos embrionários, né, que aonde ocorrerá a formação dos 3 folhetos embrionários já na 3ª semana. Esses 3 folhetos eles darão origem a todos os órgãos do indivíduo. E a partir da 4ª semana, no final da 3ª semana, já se inicia o processo de neurulação, que é a formação do sistema nervoso central e periférico, e também a formação do coração primitivo e da circulação, tá ok? Já no finalzinho da 3ª semana. A partir da 4ª semana até a 8ª, toma espaço de forma mais ativa o processo de organogênese, que é de formação de todos os órgãos do novo indivíduo. Então, formação não só do sistema nervoso central, mas formação do sistema respiratório. Grava bem essa palavra formação, pessoal, porque formação não quer dizer que está pronto. Tá? A formação quer dizer que vai haver uma diferenciação, vai haver formação das estruturas, mas elas não estarão maturas ainda, tá ok? Grava bem isso aí, porque eu vou falar detalhes disso mais à frente. Então, vai haver o desenvolvimento dessas estruturas, ok? E o que vai acontecer? Todos os sistemas serão formados. Então, sistema digestório, o intestino primitivo, enfim, nós vamos descrever essas estruturas mais adiante para vocês, ok? Bem, então, depois do período embrionário, nós teremos o que? Nós teremos o período, né, fetal. O período fetal é o período em que o embrião, né, feto, lembra que de até a 8ª semana é embrião, a partir da 9ª semana é feto. Então, o feto, ó, 9ª semana já é o que? Início do 3º mês, já está assim já, né, o formato de um ser humano já. Então, na 8ª semana, o feto ele já tem um formato de um ser humano completo, já tem orelha, boca, olhos, já tem os braços, os dedos já bem estabelecidos, ele já tem o formato de um ser humano, sexo muito bem, as genitálias muito bem desenvolvidas, tá? Embora o sexo ele é determinado na fecundação, com cromossomo X no espermatozoide ou Y no espermatozoide, tá ok? Então o óvulo secundário ele sempre vai ter o cromossomo X. Se o espermatozoide conter o cromossomo X, será uma mulher, XX. Se o espermatozoide conter um cromossomo Y, será um homem, XY, tá ok? Então, a parte anatômica do sexo será estabelecida aqui na fase da organogênese, tá ok? E aqui nós temos aqui o crescimento, né? Então, na fase fetal ocorre o crescimento em termos de tamanho e massa e a maturação, né, dos órgãos, né, das estruturas anatômicas do indivíduo, tá ok? Maturação fisiológica, maturação anatômica. Não muitas modificações muito dramáticas, mas a maturação do ponto de vista fisiológico. Bem, pessoal, como eu disse a vocês, então existem 2 formas de nós contarmos, tá, a gestação. O método mais aceito, mais utilizado, é a contagem a partir contando-se o início do último período menstrual. Muito embora ao pé da letra, o certo seria a partir da fecundação, tá? Quando de fato o óvulo foi fecundado, né, pelo espermatozoide. No entanto, como não é possível de se determinar esse dia, nesse caso preconiza-se a contagem a partir do último dia do período menstrual normal, tá ok? Do início, na verdade, eu falei errado, o início do último período menstrual, é quando ele começou, tá ok? Quando ele começa. Então, no dia que a mulher começou a menstruar, esse dia vai ser o primeiro dia da desenvolvimento, né, da criança, se naquele ciclo ela foi fecundada, tá ok? E a forma usual, né, que nós usamos para contar, né, é o calendário normal, tá ok? Existe também a forma lunar de se contar com base no calendário lunar, mas ela não é tão utilizada, tá ok? A forma mais utilizada é o calendário normal que nós temos, tá ok? Então, uma gestação a partir do início do período menstrual dura em torno de 280 dias,
em torno de 40 semanas no máximo, tendo uma tolerância aí de 42 semanas, estourando 42ª semana, é o período máximo. Embora na obstetrícia, né, não se permite chegar a 42 semanas, se não nascer até 41 semanas, né, o médico tem que intervir com alguma abordagem, uma cesárea ou uma injeção com ocitocina para poder fazer a mulher contrair o útero, né, porque senão o feto ele começa a entrar em sofrimento fetal. Tá, ok? E o período máximo de gestação é em torno de 9,25 meses, né? Contando a partir do último período do início do último período menstrual.